Muito bem, então, pessoal, agora nós vamos ao segundo vídeo, tá? Sobre João, capítulo 1, versículo 3 e 10. Será que essa passagem prova que Jesus Cristo é o Criador, sendo, portanto, Deus Supremo? É isso que nós estamos analisando, tá? Então, vamos lá. O texto que a gente vai considerar aqui agora é um texto muito parecido com ele, tem uma construção gramatical muito parecida com João, capítulo 1, versículo 3. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Na Almeida século 21, você lê assim, ó: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Obviamente você entende que a lei, ela é de Deus, Deus é a fonte, né? Deus está subentendido aqui, obviamente, como autor da lei, e Moisés é o meio pelo qual a lei foi dada à nação de Israel no passado, né? Da mesma forma, Deus, ou Jeová, é a fonte da graça ou do favor divino e da verdade. E nós somos beneficiados com isso por meio de Jesus Cristo, tá? Isso é muito claro, ninguém vai contestar isso, né? Só que na Corrigida e Fiel, você lê assim, ó: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui tem exatamente as mesmas preposições que você encontra aqui no primeiro que a gente já mostrou para vocês, ó. Olha que interessante, gente, ó. Pega a Corrigida e Fiel, vem aqui, João 3, olha o que diz, ó: todas as coisas foram feitas por ele. Aí você pega aqui o 2, deixa eu pegar aqui o 2, para não confundir, né? Como é uma tradução mais literal, como eu já disse para vocês, é um termo ambíguo, né? O termo por. Ele pode ser tanto o autor, como pode ser também agente intermediário, ó, porque a lei foi dada por Moisés. A questão é, Moisés criou a lei? Moisés é a fonte da lei? Claro que não. Moisés é o meio pelo qual a lei foi dada na nação de Israel no passado. Moisés foi o canal transmissor da lei. Concorda comigo? Todo mundo vai concordar, porque Moisés não é a fonte da lei, ele não é o dono da lei, apenas o canal transmissor da lei, tá? Então você entende que por aqui tem um sentido intermediário, tá? Então Moisés, ele é o intermediário entre a lei e a nação de Israel, entre Deus e a nação de Israel, tá? Que a lei foi dada. A graça, quer dizer, o favor divino, e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo também é o canal, o meio pelo qual a humanidade é agraciada com o favor divino e com a verdade de Deus. Concorda? Por quê? Porque Jesus Cristo é o meio de Deus fazer isso, não é? Da mesma forma que Moisés também é o canal. Então você tem aqui exatamente o mesmo tipo de texto. Olha aqui, ó. Olha o versículo 3 aqui, na Corrigida e Fiel, na mesma Bíblia, tá? Alguns versículos antes e outros depois, né? Aqui no caso é um pouco antes, ó. Todas as coisas foram feitas por ele. Então o por aqui é o agente intermediário ou é o autor? Aqueles que defendem a Trindade entendem aqui como autor, né? Então você teria que entender que Moisés é autor também, é autor da lei. Moisés não é autor da lei, gente. Aqui, ó. A lei foi dada por Moisés. Moisés é autor da lei. Moisés não é autor da lei, tá? Eu estou usando esse aqui apenas como exemplo para vocês verem que a mesma preposição que você está vendo aqui, ela tem o sentido de intermediação e não de autor. Se você entender que lá no versículo 3, a criação, ela foi feita diretamente por Jesus Cristo, aqui está falando de Jesus Cristo, que ele é o autor da criação, você tem que concordar que Moisés também é o autor. Porque você tem a mesma palavrinha na mesma Bíblia dizendo que a lei foi dada por Moisés. E a preposição grega é exatamente a mesma, que está aqui, ó, que já mostrei para você no dicionário, né? Ali no vídeo anterior, tá bom? Então, esse exemplo que a gente está usando aqui é apenas para ilustrar que Jesus Cristo, ele é o canal intermediário da criação, assim como Moisés também é o canal intermediário da lei que Deus deu à nação de Israel do passado. Essa mesma preposição, pessoal, aparece lá no finalzinho de Colossenses 1,16. Na Corrigida e Fiel aparece assim: tudo foi criado por ele. Entendeu? É a mesma preposição. Vou mostrar para vocês ela aqui embaixo, ó. Olha aqui na pontinha da caneta, no Códice Sinaíticos e o Vaticanos, ó. É a mesma preposição que você está vendo aqui, ó, como canal de intermediação. A Bíblia Pastoral, por exemplo, já traduziu, né? Olha aqui, ó. Trono, soberania, principados, autoridades, tudo foi criado por meio dele, ó, por meio dele. Muitas Bíblias colocam por meio, por intermédio dele, através dele. Então o por aqui, ele tem um sentido de
intermediação e não de agente direto, tá? Esse texto ele tem muito a ver com João 3, porque fala da criação, e a criação veio por meio de Jesus Cristo, tá? Já essa expressão que você tem aqui em cima, ela própria já entrega a verdade, né? Porque nele foram criadas todas as coisas. Perceba que Jesus Cristo, ele não é, obviamente, atingido pela ação da criação, mas também não diz que ele é criador. Porque a própria expressão em si já explica que tem um agente oculto que através dele criou todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas. Exatamente igual na Bíblia Católica. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Você tem essa preposição aqui também. Essa preposição aqui em, tá vendo? É uma preposição fixa. Então, Jesus, ele é atingido pela criação como o criado aqui no texto? Obviamente que não. Muitos usam esse argumento, mas também não diz que ele é criador. Por quê? Porque o agente da criação, ele é oculto. O agente da criação é Deus, obviamente, que a gente vai mostrar no próximo vídeo. Então, porque nele foram criadas, então quer dizer, o sentido é de através dele foram criadas todas as coisas. Mas quem é o Criador? O Criador está oculto na frase, que você vai ver no próximo vídeo, que a gente vai apresentar para vocês de maneira mais clara, tá? Mas ficou aqui mais uma explicação para vocês, usando o comparativo de João 1,17, que tem aqui o mesmo tipo de texto que tem em João, capítulo 1, versículo 3, tá? Tem a mesma preposição em grego, a mesma preposição em português, obviamente que traz o sentido aqui de intermediação e não de autor, ok? Aguarde o próximo que a gente vai fechar as contas aí com esse assunto. Um abraço a todos.